Enterrei meu filho numa quarta-feira de chuva. Enquanto a terra cobria seu caixão, notei que minha nora não derramou uma lágrima sequer. Foi ali que entendi por que Marcos havia me chamado ao hospital naquela madrugada, sussurrando seu último segredo antes de partir. Meu nome é Helena Oliveira. Tenho 70 anos e nunca imaginei que estaria contando essa história para vocês. A vida tem dessas ironias cruéis. Quando pensamos que já sofremos o suficiente, ela nos apresenta um novo tipo de dor que não sabíamos ser capazes de suportar. Tudo começou em uma segunda-feira comum de abril. Eu estava na minha pequena casa em Piracicaba, interior de São Paulo, organizando as fotos antigas do meu álbum de família. Sempre fui dessas pessoas que guardam memórias, que acreditam que nossos momentos felizes precisam ser preservados para nos dar força quando a tempestade chega. E que tempestade estava por vir. O telefone tocou às 15:43. Lembro exatamente da hora porque olhei para o relógio de parede que Marcos me deu no meu aniversário de 60 anos. Era do hospital. Meu filho havia desmaiado no trabalho e sido levado às pressas para a emergência. Minhas mãos tremeram tanto que mal consegui segurar o telefone. Peguei minha bolsa, as chaves do carro e saí correndo, sem nem trocar a roupa de casa que vestia. Marcos tinha 42 anos, sempre foi saudável, praticava natação 3 vezes por semana, fazia check-up médico regularmente. Como podia ter acontecido algo assim, tão repentino? Durante todo o trajeto até o hospital, orei como nunca havia orado antes. Prometi tudo que podia prometer se meu filho estivesse bem. Quando cheguei, encontrei Vanessa, minha nora, na sala de espera. Estavam casados há 10 anos, mas nunca fomos próximas de verdade. Havia algo nela que sempre me incomodou, algo que não conseguia explicar. Talvez fosse a forma como ela olhava para Marcos, não com amor, mas como se ele fosse uma conquista, um troféu. Ou talvez fosse a maneira como tratava meu neto Lucas, sempre com impaciência, como se ele fosse um fardo. O que aconteceu? Perguntei tentando controlar o desespero na minha voz. Ela ergueu os olhos do celular por um breve momento, sem demonstrar muito interesse. Os médicos ainda estão fazendo exames. Parece que ele teve algum tipo de colapso, não sei bem. Notei que ela continuava digitando no celular enquanto falava comigo, como se a situação não fosse grave o suficiente para merecer sua total atenção. Sentei ao seu lado, meu coração disparado. E Lucas? Está na casa da minha mãe. Não queria que ele visse o pai assim. Pelo menos nisso concordávamos. Lucas, com apenas 8 anos, não precisava passar por esse trauma. Ele adorava o pai. Eram inseparáveis. Marcos levava o menino para todos os lugares. Jogos de futebol, pescarias, cinema. Era o tipo de pai que eu sempre soube que ele seria, atencioso e presente, assim como meu falecido marido havia sido. Esperamos por horas. Vanessa saiu várias vezes para atender ligações, voltando com expressões que variavam entre preocupação e o que me parecia uma estranha ansiedade. Não conseguia decifrar. Tentei puxar conversa algumas vezes, mas ela respondia com monossílabos, claramente desinteressada em compartilhar aquele momento de angústia comigo. Foi quase meia-noite quando o médico finalmente apareceu. Seu rosto já entregava as notícias antes mesmo que abrisse a boca. Senhora Helena, senhora Vanessa, o quadro do Marcos é muito grave. Descobrimos um aneurisma cerebral de grandes proporções. Ele está consciente agora, mas precisamos operar imediatamente. O mundo girou ao meu redor. Aneurisma? Como ninguém havia detectado isso antes? Perguntei ao médico sobre as chances de recuperação e ele hesitou antes de responder. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, mas é uma cirurgia de alto risco. Vanessa perguntou quanto tempo demoraria a cirurgia e se poderia ir para casa descansar, retornando pela manhã. O médico pareceu surpreso, mas disse que a operação poderia levar várias horas. Sugeri que ela fosse, que eu ficaria no hospital. No fundo, queria ficar sozinha, sem precisar lidar com aquela frieza que me incomodava tanto. Antes de sair, perguntei se poderia ver Marcos antes da cirurgia. O médico concordou, dizendo que apenas por 5 minutos. Vanessa hesitou, olhou para o relógio e disse que ficaria para vê-lo também. Quando entramos no quarto, meu coração quase parou. Marcos estava pálido, conectado a diversos aparelhos,
Mas seus olhos, aqueles olhos castanhos, iguais aos do pai, estavam abertos e alertas. Tentou sorrir quando me viu, e aquele pequeno gesto quebrou algo dentro de mim. Mãe, ele sussurrou, sua voz tão fraca que tive que me inclinar para ouvi-lo. Segurei sua mão, tentando transmitir toda a minha força. Estou aqui, meu filho. Vai ficar tudo bem, você vai sair dessa. Ele apertou minha mão levemente e então olhou para Vanessa, que permanecia um pouco afastada, os braços cruzados. Vanessa, você pode pegar um café para minha mãe? Ela parece cansada. Minha nora hesitou, mas acabou concordando e saiu do quarto. Assim que a porta fechou, Marcos apertou minha mão com mais força. Mãe, preciso que me escute com atenção. Não temos muito tempo. Algo na urgência de sua voz me assustou. O que foi, filho? Eu mudei meu testamento há 3 meses. Ninguém sabe disso, nem mesmo Vanessa. Fiquei confusa. Por que meu filho estava falando de testamento quando deveria estar focado em se recuperar? Marcos, não fale essas coisas. Você vai ficar bem. Por favor, mãe, me escute. Sua voz ficou ainda mais baixa. Se algo acontecer comigo, tudo o que tenho vai ficar para você. A casa, os carros, as contas bancárias, tudo. Senti meu sangue gelar. Mas... E Vanessa? E Lucas? Existe uma razão. Não posso explicar agora, mas você vai entender. Prometa que não vai contar a ela sobre isso. Não importa o que aconteça. Observe como ela age depois. Observe e proteja Lucas. Antes que eu pudesse perguntar mais, a porta se abriu e Vanessa entrou com um copo de café na mão. O olhar que Marcos me deu foi tão intenso, tão cheio de significado, que senti como se estivesse recebendo suas últimas instruções. A equipe médica entrou logo em seguida para levá-lo à cirurgia. Beijei sua testa, como fazia quando ele era pequeno, e prometi que estaria esperando quando ele voltasse. Ele sorriu, mas havia algo em seus olhos. Uma despedida que só percebi depois, quando já era tarde demais. Vanessa decidiu ir para casa, dizendo que voltaria pela manhã. Fiquei sozinha naquela sala de espera fria, tentando entender o que Marcos havia me dito. Por que ele mudaria seu testamento daquela forma? Que razão poderia ter para deixar sua esposa e filho fora dele? Não fazia sentido. Marcos sempre foi justo, correto em todas as suas decisões. As horas se arrastaram como se fossem dias. Cada vez que a porta da sala de cirurgia abria, meu coração saltava. Finalmente, por volta das 6 da manhã, o médico apareceu. Seu rosto devastado disse tudo antes mesmo que as palavras saíssem de sua boca. Senhora Helena, fizemos tudo o que podíamos, mas houve complicações durante a cirurgia e... Lamento informar que seu filho não resistiu. O mundo desabou sobre mim. As paredes do hospital pareceram se fechar. O ar ficou pesado demais para respirar. Não consigo lembrar exatamente o que aconteceu nos minutos seguintes. Lembro apenas de estar sentada, com uma enfermeira segurando minha mão, me oferecendo água. Liguei para Vanessa com as mãos trêmulas. Eram quase 7 da manhã. Ela atendeu com a voz sonolenta. Vanessa, o Marcos, ele... Não consegui terminar a frase. Não era preciso. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Então ela disse apenas, estou indo para aí, e desligou. Naquelas horas de solidão absoluta, enquanto esperava minha nora chegar, as palavras de Marcos não saíam da minha cabeça. Observe como ela age, proteja Lucas. O que meu filho sabia que eu não sabia? Que motivo tão grave o levaria a tomar uma decisão tão drástica como mudar seu testamento daquela forma? Quando Vanessa chegou, quase 2 horas depois, o que me impressionou não foram as lágrimas que eu esperava ver, mas a ausência delas. Seus olhos estavam secos, sua postura rígida. Ela perguntou sobre os procedimentos burocráticos, sobre o corpo, sobre o funeral, tudo de forma prática, como se estivesse lidando com um projeto de trabalho e não com a morte do marido. E Lucas? Perguntei, pensando no meu netinho que acabara de perder o pai. Ainda está na casa da minha mãe. Vou contar a ele quando tudo estiver organizado. Algo na frieza daquela resposta me incomodou profundamente. Como ela poderia adiar um momento tão importante? Lucas adorava o pai. Merecia saber a verdade, por mais dolorosa que fosse. Merecia a chance de se despedir. Os dias que se seguiram foram um borrão de dor e confusão.
O funeral foi organizado quase inteiramente por mim, com Vanessa aparecendo apenas para decisões financeiras. Ela parecia distante, respondendo mensagens no celular constantemente, saindo para atender ligações misteriosas. Em nenhum momento a vi verdadeiramente abalada. E então veio o dia do enterro. Uma quarta-feira chuvosa, como se o céu chorasse o que Vanessa não conseguia chorar. Lucas estava lá, agarrado à minha mão, seus pequenos ombros sacudindo com soluços que partiam meu coração. Ele se parecia tanto com Marcos na mesma idade, os mesmos olhos expressivos, o mesmo queixo teimoso, até o jeito de franzir a testa quando estava confuso. Vovó, por que o papai teve que ir embora? Ele me perguntou enquanto jogávamos flores sobre o caixão. Às vezes, meu amor, pessoas muito especiais precisam ir para o céu mais cedo. Seu pai vai estar sempre olhando por você, mesmo que não possamos vê-lo. Vanessa permaneceu afastada durante todo o enterro, conversando em voz baixa com um homem que eu não conhecia. Quando questionei quem era, ela disse apenas que era um colega de trabalho de Marcos, mas algo no modo como se olhavam me deixou inquieta. Foi naquele momento, observando minha nora sorrir discretamente enquanto o corpo de meu filho descia à terra, que comecei a entender por que Marcos havia me chamado ao hospital naquela madrugada, sussurrando seu último segredo antes de partir. Não era apenas um testamento que ele havia mudado. Era uma mensagem, um pedido final, uma missão que agora cabia a mim cumprir. Enquanto voltávamos do cemitério, com Lucas adormecido de exaustão no banco traseiro, tomei minha decisão. Iria honrar o último desejo do meu filho. Observaria Vanessa, guardaria o segredo da herança e, acima de tudo, protegeria Lucas com todas as minhas forças. O que eu não sabia ainda era quão difícil essa missão seria, nem os segredos sombrios que estavam prestes a vir à tona. A casa estava silenciosa demais após o funeral. O tipo de silêncio que machuca os ouvidos, que faz o coração apertar. Eu havia ficado na casa de Marcos e Vanessa para ajudar com Lucas. Meu netinho precisava de estabilidade, de rotina, de amor, especialmente agora que seu mundo havia sido virado de cabeça para baixo. Era uma casa bonita, em um condomínio de classe média alta em Campinas. Marcos tinha trabalhado duro como engenheiro civil para conseguir aquele lugar. 3 quartos, um escritório, quintal com churrasqueira, o sonho dele desde que se formou na faculdade. Lembro de como seus olhos brilharam quando me mostrou a casa pela primeira vez, 6 anos atrás. Mãe, consegui. Finalmente tenho um lugar onde Lucas pode crescer com segurança, ele disse, com aquele sorriso orgulhoso que agora só existia em minhas lembranças. Na primeira noite após o enterro, Lucas não conseguiu dormir. Fiquei ao lado da cama dele, passando a mão em seus cabelos, como fazia com Marcos quando ele era pequeno e tinha pesadelos. Vovó, eu sonhei que o papai voltava, ele disse com a voz embargada. Por que ele não pode voltar mesmo? Engoli o nó na garganta e tentei explicar da melhor forma que uma avó de coração partido podia. Seu pai está em outro lugar agora, meu amor, um lugar onde não sente dor. Ele queria muito ficar com você, mas às vezes a vida decide coisas que não podemos controlar. Mas a mamãe disse que ele escolheu ir embora, que ele podia ter evitado se não trabalhasse tanto. Fiquei paralisada com aquelas palavras. Que tipo de mãe diz algo assim para uma criança que acabou de perder o pai? Marcos nunca escolheu ficar doente. Nunca soube do aneurisma até ser tarde demais. Senti uma onda de raiva subir pelo meu peito, mas me contive. Lucas precisava de calma, não de mais conflitos. Seu pai amava muito o trabalho dele, sim, mas ele amava você muito mais. Ele nunca escolheria deixar você, Lucas. Nunca. O menino se aconchegou em meus braços e, eventualmente, adormeceu. Fiquei ali, velando seu sono, pensando nas palavras de Marcos no hospital. Observar Vanessa. Proteger Lucas. A cada hora que passava, entendia melhor por que meu filho havia tomado aquela decisão sobre o testamento. Naquela primeira semana, Vanessa quase não ficou em casa. Dizia que precisava resolver assuntos no escritório de advocacia onde trabalhava, que tinha processos importantes que não podiam esperar. Deixava Lucas comigo o dia todo, chegando tarde da noite, muitas vezes cheirando a perfume que não era o que costumava usar. Uma tarde, enquanto Lucas estava na escola,
Insisti que voltasse à rotina após 2 semanas em casa. Encontrei uma caixa no escritório de Marcos. Não estava bisbilhotando, apenas organizando os papéis para que, eventualmente, Vanessa pudesse lidar com a burocracia. Foi quando vi uma pasta marcada com meu nome. Dentro dela havia documentos referentes a transferências patrimoniais e um testamento, onde Marcos me designava como administradora da parte da herança destinada a Lucas, além de me beneficiar com o máximo que a lei permitia. Havia também uma carta endereçada a mim, lacrada. Com as mãos trêmulas, abri o envelope. Querida mãe, se você está lendo esta carta, significa que minhas suspeitas se confirmaram da pior maneira possível. Há meses venho notando mudanças no comportamento de Vanessa. Ligações secretas, mensagens que ela esconde, saídas inexplicadas. No início não queria acreditar, mas contratei um investigador particular e descobri que ela está envolvida com Paulo, meu sócio na construtora. O que mais me dói não é a traição em si, mas os planos que ouvi. Eles falavam sobre se livrar de mim, sobre como seria mais fácil se eu não estivesse no caminho. Não tenho provas concretas de que planejavam algo contra a minha vida, mas o medo foi suficiente para que eu tomasse providências legais. Durante os últimos meses, transferi a propriedade da nossa casa para uma empresa em seu nome. Os 2 carros e uma quantia significativa também foram legalmente transferidos para você. Fiz isso dentro da legalidade, preservando a parte da herança que cabe a Lucas e mesmo a Vanessa, conforme exige a lei. Mãe, confio em você para proteger Lucas. Vanessa nunca foi a mãe que ele merece, sempre mais preocupada com aparências e status do que com o bem-estar dele. Tenho medo do que ela possa fazer com os recursos que deveriam garantir o futuro do meu filho. Por isso, organizei tudo para que você tenha o controle legal necessário. Não conte a ela sobre essas transferências e o testamento até que o advogado entre em contato. Dr. Henrique Mendes tem todas as instruções e entrará em contato em cerca de 30 dias após meu falecimento. Sei que estou colocando um fardo pesado sobre seus ombros, mas você é a única pessoa em quem confio plenamente. Com todo o meu amor, Marcos. Deixei a carta cair sobre a mesa, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Meu filho temia por sua própria vida. Estava sendo traído não apenas por sua esposa, mas por seu sócio e amigo. A sala começou a girar ao meu redor. Precisei me segurar na cadeira para não cair. As peças começavam a se encaixar. A frieza de Vanessa no hospital, a pressa em sair dali, as ligações misteriosas, a falta de lágrimas no funeral. Não era apenas falta de amor, era algo muito mais sombrio. Guardei a carta no sutiã, com medo de deixá-la onde Vanessa pudesse encontrar. Voltei a arrumar os papéis, tentando agir normalmente, mas minha mente estava em turbilhão. Precisava ser forte, mais forte do que jamais fui. Não apenas por mim, mas por Lucas e pela memória de Marcos. Naquela noite, quando Vanessa chegou, por volta das 22h, observei-a com outros olhos. Ela entrou falando ao telefone, rindo de algo que a pessoa do outro lado disse. Desligou rapidamente quando me viu. Lucas já dormiu? Perguntou, largando a bolsa sobre o sofá. Sim, há algumas horas. Ele esperou você para dar boa noite, mas acabou pegando no sono. Ela deu de ombros, como se não fosse importante. Amanhã conversamos. Estou exausta. Vanessa. Chamei antes que ela subisse as escadas. Acho que precisamos conversar sobre Lucas. Ele está tendo pesadelos, perguntando muito sobre o pai. Talvez fosse bom levá-lo a um psicólogo infantil. Ela revirou os olhos. Helena, por favor. Ele é um menino forte. Vai superar isso. Não precisa ficar mimando ele. Já não basta o quanto Marcos o estragou com tanta atenção. Aquelas palavras me atingiram como facas. Como alguém podia considerar o amor de um pai como algo que estragava uma criança? Respirei fundo, lembrando-me que precisava ser estratégica. Só estou preocupada com ele. Perdeu o pai tão jovem. E eu perdi meu marido. Ela cortou, irritada. Todos estamos sofrendo, mas a vida continua. Tenho trabalhado dobrado para manter esta casa. E a última coisa que preciso é de você me dizendo como criar meu filho. Engoli a resposta que queria dar. Não era hora de confrontos. Precisava de tempo, precisava observar e documentar, como Marcos havia pedido.
Nas semanas seguintes, mantive um diário detalhado de tudo. As horas que Vanessa passava fora de casa, as vezes que não buscou Lucas na escola, obrigando-me a ir correndo quando a coordenadora ligava preocupada, as noites em que não voltou para casa, alegando estar em conferências de trabalho. Lucas estava cada vez mais retraído. Na escola, a professora me chamou para dizer que ele havia parado de participar das atividades, que ficava isolado no recreio. Em casa, passava horas olhando para os brinquedos que Marcos havia dado a ele, sem realmente brincar. Um dia, cerca de 3 semanas após o funeral, enquanto arrumava o quarto de Lucas, encontrei um desenho embaixo do travesseiro. Era uma família, o pai no céu, entre nuvens, uma criança sozinha embaixo, e a mãe longe, de mãos dadas com outra figura masculina. Meu coração se quebrou em 1000 pedaços. Naquela mesma noite, ouvi Vanessa ao telefone no quintal. Não pretendia espionar, mas quando escutei o nome de Paulo, parei perto da porta da cozinha. Sim, já falei com o contador. Não, ainda não tive notícias do seguro de vida, mas deve sair logo. Claro que vai dar tudo certo, o Marcos fez um seguro bem gordo. Não, a velha não desconfia de nada. Acha que estou trabalhando até tarde. Sim, assim que receber o dinheiro, podemos viajar. Pensei na Europa. Lucas. Minha mãe pode ficar com ele por um tempo, depois vemos o que fazemos. Senti meu sangue ferver. A velha? Era assim que ela se referia a mim pelas costas? E como ousava falar em abandonar Lucas enquanto planejava viagens com o amante? Precisei de toda a minha força para não confrontá-la naquele momento. No dia seguinte, recebi uma ligação. Era Dr. Henrique Mendes, o advogado mencionado na carta de Marcos. Ele queria marcar uma reunião para discutir o testamento e as transferências patrimoniais. Combinamos de nos encontrar em seu escritório, longe dos olhos de Vanessa. O escritório ficava no centro de Campinas, num prédio antigo, mas bem conservado. Dr. Mendes era um homem de meia idade, de fala pausada e olhar compreensivo. Senhora Helena, primeiramente, meus sentimentos pela perda de seu filho. Marcos era um homem extraordinário. E agradeci com um aceno de cabeça, tentando conter as lágrimas que ainda vinham facilmente aos meus olhos. Como deve saber, Marcos tomou providências legais importantes nos últimos meses de vida. Preciso explicar exatamente o que ele fez e quais são seus direitos. Dr. Mendes abriu uma pasta cheia de documentos. Marcos transferiu a propriedade da casa para uma empresa que ele criou há 6 meses e depois transferiu as ações dessa empresa para a senhora. Fez o mesmo com os 2 carros da família e com uma quantia significativa de dinheiro que depositou em contas em seu nome. Tudo foi feito dentro da legalidade, respeitando os prazos necessários para não caracterizar fraude contra credores ou herdeiros. Quanto ao restante dos bens contas conjuntas, participação na construtora, outros investimentos, ele deixou um testamento respeitando o que a lei determina. Metade para os herdeiros necessários, que são Vanessa e Lucas, e a outra metade ele dispôs livremente, deixando-a integralmente para a senhora, com a responsabilidade de administrar também a parte de Lucas, como tutora legal dos interesses do menor. Olhei para ele, tentando processar todas aquelas informações. Isso quer dizer, senhora Helena, que a casa onde estão morando agora já é legalmente sua. Os carros também. Além disso, a senhora tem o direito de administrar a parte da herança de Lucas até que ele atinja a maioridade. Marcos organizou tudo para garantir que seu filho fosse protegido. Ele me entregou um envelope. Dentro havia outra carta de Marcos, junto com os documentos oficiais. Mãe, se o Dr. Mendes está entregando esta carta a você, significa que 1 mês se passou desde minha partida. Conforme expliquei na carta anterior, tenho motivos para desconfiar das intenções de Vanessa. O que peço agora é que use o que transferi para seu nome como instrumento para proteger Lucas. A casa, os carros, as contas bancárias, tudo isso é seu legalmente, mas quero que seja usado para garantir que meu filho cresça amado e seguro. Se Vanessa demonstrou ser uma mãe dedicada apesar de tudo, você pode estabelecer um acordo para que continuem na casa, desde que Lucas permaneça bem cuidado. Porém, se ela demonstrou negligência ou qualquer comportamento que ponha Lucas em risco,
Use os recursos para batalhar pela guarda dele. Dr. Mendes tem todas as instruções para ajudá-la no processo. Confio em seu julgamento, mãe. Você sempre soube distinguir o certo do errado. Com amor, Marcos. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto lia. Marcos não apenas me deixou seus bens, ele me deixou uma missão. Senhora Helena, Dr. Mendes chamou minha atenção suavemente. Baseado no que Marcos me confidenciou e nos documentos que ele me deixou, acredito que ele suspeitava que sua morte pudesse não ser inteiramente natural. Congelei. O que quer dizer? Marcos deixou comigo relatórios de um investigador particular que seguiu Vanessa e Paulo por semanas. Há fotos, gravações de conversas. Nada explicitamente criminoso, mas conversas sobre se livrar dele, sobre como acidentes acontecem. Marcos estava genuinamente preocupado. O aneurisma poderia ter sido provocado? Dr. Mendes ajustou os óculos, escolhendo as palavras com cuidado. É extremamente difícil provar algo assim. Aneurismas cerebrais podem ser naturais, mas Marcos mencionou ter sofrido dores de cabeça intensas e repentinas nas semanas anteriores, após jantares em que apenas Vanessa preparava sua comida. Senti um frio percorrer minha espinha. Era possível? Minha nora seria capaz de algo tão monstruoso? O que fazemos agora? Perguntei, minha voz mal saindo. Por enquanto, nada em relação a essas suspeitas. Seria impossível provar qualquer coisa sem evidências mais concretas. Nosso foco deve ser Lucas. Vamos notificar Vanessa sobre o testamento e as transferências patrimoniais ainda esta semana. Sua reação nos dirá muito. Saí do escritório com a cabeça rodando de informações e o coração pesado de suspeitas. Durante todo o caminho para casa, pensei no meu filho, nas dores de cabeça que ele havia mencionado casualmente pelo telefone nas semanas antes de morrer. Pensei em Lucas, inocente em meio a toda essa escuridão. Quando cheguei, encontrei meu neto sentado no degrau da entrada, sozinho. A escola havia terminado há mais de 2 horas. Lucas, o que está fazendo aqui fora? Onde está sua mãe? Ele encolheu os ombros, seus olhinhos tristes fixos no chão. Ela disse que ia me buscar, mas não apareceu. A tia da escola me trouxe, mas ninguém abriu a porta. Meu sangue ferveu. Há quanto tempo está aqui sozinho? Não sei. O sol ainda estava alto quando cheguei. Abracei-o forte, segurando as lágrimas de raiva. Vamos entrar. Vou fazer um lanche para você. Está com fome? Ele assentiu, e juntos entramos na casa. Enquanto preparava um sanduíche e chocolate quente para ele, minha decisão se solidificou. Não era apenas por Marcos que eu lutaria. Era por aquele menino inocente que merecia muito mais do que uma mãe que o deixava esperando na porta de casa por horas. O telefone tocou. Era Vanessa. Helena, Lucas está com você? Esqueci completamente que era dia de buscá-lo na escola. Sim, ele está comigo. Uma professora o trouxe. Ele ficou esperando na porta por quase 2 horas. Ah, graças a Deus. Estou em uma reunião importante. Não posso sair agora. Você fica com ele até eu chegar, certo? Antes que pudesse responder, ela desligou. Ouvi uma voz masculina ao fundo e risos. Reunião importante certamente não era o que estava acontecendo. Olhei para Lucas, que comia seu sanduíche em silêncio, e tomei minha decisão final. Eu faria exatamente o que Marcos pediu. Usaria tudo o que ele me deixou para proteger aquele menino, custe o que custasse. A notificação oficial do testamento e das transferências seria apenas o primeiro passo de uma batalha que eu estava determinada a vencer. Por Lucas, por Marcos e pela justiça que meu filho merecia. A notificação oficial chegou numa quinta-feira. Eu estava na cozinha preparando o almoço para Lucas, macarrão com molho de carne, seu favorito, quando ouvi a campainha. Era um oficial de justiça, com um envelope em mãos. Senhora Vanessa Rodrigues dos Santos está? Perguntou formalmente. Não, ela está no trabalho. Sou Helena Oliveira, mãe de Marcos, ex-sogra dela. O homem consultou seus papéis. A senhora também está relacionada nestes documentos. Posso entregar a ambas. Preciso apenas de sua assinatura aqui. Assinei o recibo com as mãos trêmulas, sabendo exatamente o que aqueles papéis continham. Enquanto fechava a porta, meu coração batia acelerado. A bomba estava prestes a explodir. Vanessa chegou em casa por volta das 7 da noite.
mais uma vez depois do horário de dormir de Lucas. O menino já havia jantado, tomado banho e estava na cama, ouvindo uma história que eu lia para ele. Um ritual que Marcos mantinha religiosamente quando estava vivo e que eu fazia questão de continuar. Quando desci as escadas após Lucas adormecer, encontrei Vanessa mexendo no envelope, seu rosto passando da confusão à incredulidade e, finalmente, à fúria. O que significa isso? Ela praticamente gritou ao me ver. Que brincadeira é essa? Mantive a calma, como havia planejado com Dr. Mendes. Do que você está falando, Vanessa? Ela jogou os papéis na mesa da sala. Isso, esse absurdo dizendo que a casa está no seu nome, que os carros são seus, que você tem direito de administrar a parte da herança do Lucas, que Marcos deixou metade de tudo para você. Isso não pode ser legal. Sentei-me calmamente no sofá. É perfeitamente legal, Vanessa. Marcos transferiu a casa e os carros para mim meses antes de falecer. Quanto ao testamento, ele apenas dispôs da parte que a lei permitia. A sua parte e a de Lucas estão preservadas, como manda a legislação brasileira. Você manipulou ele. Ela estava fora de si, andando de um lado para o outro. Deve ter colocado ideias na cabeça dele quando ele estava doente. Marcos não estava doente quando fez essas transferências e o testamento, Vanessa. Estava em pleno gozo de suas faculdades mentais. Todos os documentos foram feitos dentro da lei, com testemunhas e reconhecimento de firma. Ela parou de andar e me encarou com um ódio que nunca havia visto antes. Você planejou isso, não foi? Sempre me odiou, sempre quis me afastar do Marcos. E agora quer me tirar tudo. Mantive a compostura, embora por dentro estivesse tremendo. Não planejei nada, Vanessa. Foi decisão de Marcos. Talvez você devesse se perguntar por que ele sentiu a necessidade de tomar essas providências. Ela empalideceu por um instante, mas logo se recompôs. Vou contestar isso. Vou contratar os melhores advogados. Você não vai ficar com o que é meu por direito. Fique à vontade para consultar qualquer advogado. Os documentos são legítimos e incontestáveis. Quanto à casa, fiz uma pausa, medindo minhas palavras. Você pode continuar morando aqui com Lucas, se quiser. Afinal, é o lar dele, mas com algumas condições. Vanessa soltou uma risada seca, debochada. Condições? Você acha que está em posição de impor condições para que eu more na casa que meu marido construiu para nossa família? Tecnicamente, é minha casa agora, Vanessa. E sim, tenho condições. A principal delas é que Lucas seja propriamente cuidado. Que você esteja presente. Que o busque na escola no horário. Que participe da vida dele. Que seja uma mãe. Ela me olhou como se eu tivesse dito a coisa mais absurda do mundo. Não preciso que você me ensine a ser mãe. Tenho trabalhado dobrado para sustentar esta casa desde que Marcos morreu. A casa está paga, Vanessa. E Marcos deixou um seguro de vida considerável, além da parte que você herdou da construtora. Você não está trabalhando para sustentar a casa, está trabalhando porque escolhe priorizar seu trabalho em vez do seu filho. Você não sabe de nada. Sua voz estava perigosamente baixa agora. Não sabe como é difícil olhar para ele e ver o Marcos. Não sabe como é difícil estar aqui, nesta casa, com todas as lembranças. Por um momento, quase senti pena dela. Quase. Até me lembrar do desenho de Lucas, da forma como ela o deixou esperando na porta por horas, das conversas ao telefone sobre abandoná-lo com a avó materna para viajar com Paulo. Se é tão difícil para você, talvez devêssemos considerar outra solução. Falei com cuidado, sabendo que estava entrando em território perigoso. Eu poderia ficar com Lucas por um tempo, enquanto você se recupera. Tenho espaço no meu apartamento e ele poderia continuar na mesma escola. O olhar que ela me lançou foi de puro veneno. Nunca. Ele é meu filho. Meu. Você não vai tirá-lo de mim. Achei curioso como ela podia demonstrar tanta possessividade por um filho que negligenciava tão abertamente. Não era amor. Era orgulho ferido, necessidade de controle. Lucas não era uma pessoa para ela, com necessidades e sentimentos. Era uma propriedade, algo que ela não queria perder para mim. Não estou tentando tirá-lo de você, Vanessa. Estou oferecendo ajuda. Você mesma disse que está difícil. Ela pegou os papéis da mesa e os jogou em uma gaveta. Vou falar com meu advogado amanhã mesmo. Isso não vai ficar assim. Antes que eu pudesse responder, ela subiu as escadas, deixando-me sozinha na sala,
com o coração pesado e a certeza de que a batalha havia apenas começado. Naquela noite, mal consegui dormir. Fiquei pensando em todas as implicações do que havia acontecido, em como proteger Lucas no meio daquela guerra que se anunciava. Vanessa era imprevisível. O que ela faria agora que sabia que não tinha controle sobre a casa, os carros, parte do dinheiro? Na manhã seguinte, acordei cedo para preparar o café de Lucas. Para minha surpresa, Vanessa já estava na cozinha, arrumada para o trabalho, fazendo panquecas, algo que nunca a vi fazer antes. "Bom dia, Helena", ela disse com uma doçura exagerada na voz. "Estou preparando o café para meu filhinho. Ele adora panquecas." Observei a cena com desconfiança. Lucas entrou na cozinha ainda de pijama, esfregando os olhos sonolentos, e parou surpreso ao ver a mãe. "Mamãe, você não foi trabalhar?" "Não, meu amor. Hoje vou te levar para a escola. Depois vou te buscar e nós vamos tomar sorvete." "Que tal?" Lucas olhou para ela e depois para mim, claramente confuso com a mudança repentina. Vanessa nunca o levava para a escola, nunca oferecia programas após a aula. "Mas você não disse que estava muito ocupada esta semana? Que tinha reuniões importantes?" Vi um lampejo de irritação passar pelo rosto de Vanessa, rapidamente substituído por um sorriso forçado. "Sempre tenho tempo para meu filhinho. Mamãe reorganizou tudo para ficar mais com você." Durante o café, Vanessa fez questão de demonstrar o quanto era atenciosa, perguntando a Lucas sobre a escola, sobre os amigos, sobre o que queria fazer no fim de semana. O menino respondia timidamente, como se estivesse diante de uma estranha. Quando saíram para a escola, Vanessa insistiu que eu não precisava ir junto. Fiquei em casa, pensando no que aquela mudança significava. Era óbvio que ela estava atuando, tentando demonstrar que era uma mãe dedicada para que eu não tivesse argumentos para pedir a guarda de Lucas. Aproveitei que estava sozinha para ligar para Dr. Mendes e relatar o que havia acontecido. "Era esperado, senhora Helena." Ele disse calmamente. "Vanessa está tentando construir uma imagem de mãe perfeita, mas pessoas assim não conseguem manter a farsa por muito tempo. Continuem observando e documentando tudo." Nas semanas seguintes, foi exatamente isso que aconteceu. Vanessa transformou-se na mãe do ano da noite para o dia. Estava presente em todos os eventos da escola. Levava Lucas para passear nos fins de semana, fazia questão de estar em casa para o jantar. Até pediu uma redução na jornada de trabalho para passar mais tempo com o filho. Algo que ela anunciou em voz alta quando eu estava por perto, como se quisesse ter certeza que eu ouviria. Lucas parecia confuso com toda aquela atenção repentina. Uma noite, enquanto eu o ajudava com o dever de casa, Vanessa havia saído para comprar um presente surpresa para ele. Ele me perguntou: "Vovó, por que a mamãe está diferente?" Meu coração apertou. "Diferente como, meu amor? Antes ela nunca queria ficar comigo. Sempre dizia que estava cansada ou ocupada. Agora ela quer fazer tudo comigo. É estranho." Tentei explicar da forma mais neutra possível, sem influenciar a percepção dele. Às vezes, quando perdemos alguém que amamos, percebemos o quanto as pessoas que ainda estão conosco são importantes. Talvez sua mãe tenha percebido isso. Ele pensou por um momento, com aquela seriedade que me lembrava tanto Marcos. "Mas ela não parece feliz quando está comigo. Parece que está fazendo um trabalho da escola, sabe? Como quando a gente tem que fazer algo que não quer, mas precisa fazer." A perspicácia daquele menino de 8 anos me impressionou. Crianças sentem a verdade, por mais que tentemos escondê-la delas. A farsa de Vanessa durou exatamente 3 semanas e 4 dias. Numa quarta-feira, ela ligou da escola dizendo que não poderia buscar Lucas porque surgiu uma emergência no trabalho. Na quinta, já estava voltando tarde. Na sexta, nem voltou para casa, dizendo que precisava viajar a trabalho para São Paulo. Quando voltou no domingo à noite, Lucas já estava dormindo. Ela entrou no quarto dele, deu um beijo rápido e desceu para a sala onde eu assistia à televisão. "Helena, precisamos conversar", ela disse sentando-se à minha frente. Desliguei a TV e aguardei. Estive pensando muito nessas últimas semanas. Sobre Lucas, sobre o futuro, sobre o que é melhor para todos nós. Algo no tom dela me deixou alerta. Venho recebendo uma proposta de trabalho em São Paulo. Um escritório de advocacia muito prestigiado. É a oportunidade da minha vida. "E Lucas?", perguntei,
já sabendo onde aquela conversa ia chegar. É sobre isso que quero conversar. Seria difícil para ele mudar de escola agora, no meio do ano letivo. Perder os amigos, a rotina, principalmente depois de perder o pai. Ela fez uma pausa calculada. Pensei que talvez ele pudesse ficar com você por um tempo. Até o fim do ano, talvez. Eu viria nos fins de semana. Fiz o possível para não demonstrar minha indignação. Você está propondo abandonar seu filho de 8 anos para seguir sua carreira em outra cidade? Não é abandono, Helena, ela rebateu irritada. É um arranjo temporário. Muitas famílias fazem isso. E você sempre quis ficar mais com ele, não é? Estou te dando essa chance. Respirei fundo, tentando controlar a raiva que crescia dentro de mim. Vanessa, vou ser muito clara. Se você decidir se mudar para São Paulo e deixar Lucas comigo, vou entrar com um pedido de guarda definitiva. Não temporária, não compartilhada, definitiva. Seus olhos se arregalaram. Você não pode fazer isso. Posso e vou. Tenho documentado cada vez que você falhou como mãe nas últimas semanas. Cada vez que disse que buscaria ele na escola e não foi. Cada noite que não voltou para casa. Tenho testemunhas, a professora, a coordenadora da escola, os vizinhos que veem você saindo tarde e voltando de madrugada. Ela empalideceu, mas logo recuperou a compostura. Nenhum juiz vai dar a guarda para uma avó com 65 anos quando a mãe está viva e quer a criança. Vamos descobrir, não é? Especialmente quando eu mostrar as gravações das suas conversas ao telefone, falando em deixar Lucas com sua mãe indefinidamente, enquanto você viaja com Paulo para a Europa. Foi como se tivesse jogado um balde de água fria nela. Você me gravou? Não pessoalmente, mas alguém gravou. Alguém que se preocupava com o futuro de Lucas, caso algo acontecesse com ele. Os olhos de Vanessa se estreitaram. Marcos. Sim, Marcos. Seu marido, lembra? O homem que você traía com o sócio dele, o homem que vocês dois planejavam tirar do caminho. Ela se levantou de um salto. Você não tem provas disso. Está inventando. Mantive a calma, olhando-a diretamente nos olhos. Tenho mais provas do que você imagina, Vanessa. E se você abandonar Lucas para ir a São Paulo, usarei cada uma delas no tribunal. Por um longo momento, ficamos ali, em silêncio, encarando uma a outra. Finalmente, ela desviou o olhar. O que você quer, então? Quer que eu desista da oportunidade da minha vida para ficar nesta cidade medíocre? Quero que você seja uma mãe para seu filho. Se isso é tão difícil para você, talvez devêssemos considerar outras opções. Você poderia me dar a guarda de Lucas legalmente, manter seus direitos de visita e seguir sua vida em São Paulo sem o fardo de criar um filho? Vanessa me olhou com desprezo. Você sempre quis isso, não é? Sempre quis roubá-lo de mim. Não, Vanessa. Sempre quis que Lucas fosse amado e cuidado. Se você não pode ou não quer fazer isso, estou disposta a assumir a responsabilidade. Pensei que a oportunidade em São Paulo fosse importante para você. Ela ficou em silêncio novamente, seu rosto uma máscara de cálculo. Podia quase ver as engrenagens girando em sua mente, avaliando as opções, os riscos, os benefícios. E a casa? Os carros? O dinheiro? Ela perguntou finalmente. Ah, então era isso. Não era sobre Lucas. Nunca foi. Era sobre os bens materiais, sobre o que ela poderia extrair da situação. Se você me der a guarda legal de Lucas, pode ficar com um dos carros. Quanto à casa, será vendida e o valor dividido conforme a lei, sua parte, a parte de Lucas que ficará em uma conta para quando ele completar 18 anos. E minha parte. E o seguro de vida? O seguro já foi depositado. Sua parte está na sua conta, conforme previsto no contrato. Ela mordeu o lábio, pensativa. Preciso de tempo para pensar. Claro, tome o tempo que precisar. Mas lembre-se de que a proposta que fiz é generosa. Se formos para o tribunal, as coisas podem ficar muito mais complicadas, para todos nós. Vanessa subiu as escadas sem dizer mais nada. Fiquei ali, sentada na sala, exausta emocional e fisicamente. Nunca imaginei que aos 65 anos estaria lutando pela guarda de meu neto, negociando com uma mulher que via o próprio filho como moeda de troca. Mas ali estava eu, pronta para fazer o que fosse necessário para proteger Lucas.
porque no fundo sabia que era exatamente isso que Marcos esperava de mim quando me chamou ao hospital naquela noite fatídica. Ele sabia que eu seria a única a lutar por seu filho com o mesmo amor e determinação que ele teria. 3 dias depois, Vanessa entrou no meu quarto enquanto eu arrumava algumas roupas. Seu rosto estava sério, decidido. Aceito sua proposta, ela disse sem rodeios. Vou assinar a transferência de guarda para você, com direito a visitas mensais. Quero o carro mais novo, quero minha parte na venda da casa e quero que isso seja resolvido o mais rápido possível. Começo em São Paulo em 2 semanas. Olhei para ela, tentando entender se havia alguma armadilha, algum plano oculto. Mas tudo que vi foi alívio. O alívio de quem finalmente se livra de um fardo indesejado. Vou ligar para Dr. Mendes hoje mesmo. Ele preparará todos os documentos. Ela assentiu e se virou para sair, mas parou na porta. Você sabe que ele não me amava, não é? Marcos, ele não me amava há muito tempo. A vulnerabilidade repentina em sua voz me pegou de surpresa. Por que ficou com ele então? Ela deu de ombros. No início era conveniente. Ele era bem-sucedido, atencioso, o marido perfeito. Depois veio Lucas e ficou mais difícil sair. E então, ela hesitou. E então conheci Paulo. Ele me faz sentir viva, desejada. Marcos só me fazia sentir inadequada. Quase ri da ironia. Você se sentia inadequada porque ele era um bom homem, Vanessa. Porque no fundo, sabia que não merecia alguém como ele. Seu rosto endureceu novamente. Pense o que quiser. Em 2 semanas estarei longe daqui, começando uma nova vida. E você ficará com o que sempre quis, Lucas. Depois que ela saiu, sentei-me na cama, tentando processar o que havia acontecido. Não havia esperado que ela cedesse tão facilmente. Parte de mim suspeitava que ainda havia algo mais por trás daquela decisão repentina, mas outra parte estava simplesmente aliviada que Lucas ficaria comigo, longe da influência tóxica de uma mãe que o via como um estorvo. Os dias seguintes foram uma correria de documentos, advogados, audiências no fórum. Dr. Mendes foi incansável, garantindo que tudo fosse feito dentro da lei, que nenhuma brecha fosse deixada para contestações futuras. A parte mais difícil foi explicar a Lucas o que estava acontecendo. Como dizer a uma criança de 8 anos que sua mãe estava escolhendo a carreira e um novo relacionamento em vez dele? Optamos por uma versão mais suave da verdade. Lucas, sua mãe recebeu uma proposta de trabalho muito importante em São Paulo. Expliquei, sentada ao lado dele na cama. Ela vai precisar se mudar para lá. Mas como você está na escola, tem seus amigos aqui, ficou decidido que você vai morar comigo por enquanto. Seus olhos grandes me encararam, cheios de perguntas. Ela não me quer mais? Meu coração se partiu. Não é isso, meu amor. Ela acha que você estará melhor aqui, com a rotina que já conhece, comigo para cuidar de você. Mas por que ela não pode trabalhar aqui? Papai trabalhava aqui. Respirei fundo, buscando as palavras certas. Às vezes, adultos precisam fazer escolhas difíceis. Sua mãe acha que esta oportunidade é muito importante para ela. Mas ela virá visitar você, e você poderá falar com ela por telefone sempre que quiser. Ele ficou em silêncio por um momento, processando tudo aquilo. Então, com uma sabedoria que partiu meu coração, disse: Está tudo bem, vovó. Eu já sabia que ela não gostava muito de ficar comigo. Ela sempre parecia triste ou brava quando o papai não estava. Abracei-o forte, deixando algumas lágrimas escaparem. Como uma criança tão pequena podia entender tão bem o que muitos adultos se recusam a ver? Vovó, ele continuou, sua voz abafada contra meu ombro. O papai sabia que isso ia acontecer? Por isso ele pediu para você cuidar de mim? Afastei-me um pouco para olhar em seus olhos. Como você sabe disso, Lucas? Eu ouvi o papai falando com você no hospital. Ele disse para você me proteger. Eu fui visitá-lo quando você saiu para tomar café, mas ele estava dormindo. Só que depois ele acordou e sussurrou isso. Achei que estava sonhando. Fiquei sem palavras. Lucas havia ouvido a última conversa entre mim e Marcos. De alguma forma, ele sabia, mesmo sem entender completamente, que seu pai estava tentando protegê-lo. Seu pai amava você mais do que tudo no mundo, Lucas. E sim, ele pediu que eu cuidasse de você, que garantisse que você sempre estivesse bem, seguro e amado. Ele assentiu,
como se aquilo confirmasse algo que já sabia. Então ele me deixou com você de propósito? A casa, os carros, tudo isso? Como você sabe sobre isso? Ele deu de ombros. Ouvi mamãe falando no telefone. Ela estava muito brava porque você ficou com tudo. Subestimamos tanto as crianças, seu poder de observação, sua capacidade de juntar as peças, mesmo quando tentamos protegê-las da verdade. Seu pai queria garantir que você tivesse tudo o que precisasse, Lucas. E ele confiava em mim para cuidar disso. Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno, o primeiro que vi desde a morte de Marcos. Eu também confio em você, vovó, e acho que vou gostar de morar com você. Naquela noite, enquanto Lucas dormia, fiquei sentada na varanda dos fundos, olhando para as estrelas. Pensei em Marcos, em como ele havia previsto tudo isso, em como havia se organizado meticulosamente para proteger seu filho mesmo depois de partir. Pensei também em Vanessa, que partiria em poucos dias para sua nova vida em São Paulo, com Paulo ao seu lado. Parte de mim sentia pena dela, por nunca ter entendido o verdadeiro valor do que tinha, por trocar o amor genuíno de um bom homem e a devoção de um filho maravilhoso por ilusões de sucesso e paixão. Mas principalmente, pensei em Lucas, no caminho que tínhamos pela frente. Não seria fácil. Haveria perguntas difíceis, momentos de saudade, talvez até ressentimento. Mas eu estaria ali, todos os dias, para ajudá-lo a navegar por essas águas turbulentas, para garantir que crescesse sabendo que era amado, que era valioso, que merecia o melhor que a vida tinha a oferecer. Olhando para o céu estrelado, sussurrei: eu prometo, Marcos, vou cuidar dele como se fosse meu próprio filho. Seu legado viverá através dele. E um dia, quando ele for adulto, saberá toda a verdade sobre o quanto você o amava, o quanto você fez para protegê-lo, mesmo quando não podia mais estar aqui. Uma brisa suave tocou meu rosto, como uma carícia gentil, e por um momento, apenas um breve momento, senti como se Marcos estivesse ali comigo, agradecendo silenciosamente por eu ter cumprido sua última vontade. A saída de Vanessa foi mais rápida e fria do que eu poderia imaginar. Em apenas 10 dias, ela havia empacotado suas coisas, assinado todos os documentos necessários e se preparado para partir. Não houve lágrimas, não houve hesitação. Era como se finalmente estivesse livre de um fardo que carregava há anos. Na manhã de sua partida, Lucas estava sentado na escada, observando silenciosamente enquanto os últimos itens pessoais dela eram colocados em caixas. Vanessa subia e descia, verificando se não havia esquecido nada importante. Em momento algum, ela parou para conversar com o filho, para explicar o que estava acontecendo. Lucas, venha aqui! Chamei-o, sentando-me ao seu lado na escada. Você quer ajudar sua mãe a se despedir? Talvez vocês possam tirar uma foto juntos antes dela ir. Ele balançou a cabeça negativamente. Ela não quer tirar foto comigo. Ela quer ir embora logo. A sinceridade crua de uma criança tem o poder de nos desarmar completamente. Abracei-o, sem saber o que dizer para amenizar aquela dor. Finalmente, Vanessa desceu com a última mala. Estava impecavelmente vestida, como sempre. Calça social escura, camisa de seda bege, sapatos de salto alto. Nem parecia alguém que estava prestes a deixar o filho para trás. Bom, acho que é isso, ela disse, olhando ao redor. Os documentos da transferência da guarda já estão com seu advogado. O carro está no meu nome, como combinamos. Vanessa, falei baixo, para que Lucas não ouvisse. Você não vai se despedir dele? Ela hesitou por um momento, então se aproximou do filho. Lucas, mamãe precisa ir agora. Você vai ficar com a vovó e ela vai cuidar muito bem de você. O menino a olhou com aqueles olhos castanhos tão parecidos com os de Marcos. Quando você vai voltar? Vanessa desviou o olhar. Vou estar muito ocupada nas primeiras semanas. Mas depois podemos combinar de você me visitar em São Paulo. Lucas não disse nada, apenas continuou olhando para ela. Não havia acusação em seu olhar, apenas uma triste aceitação que partiu meu coração. A buzina de um carro soou do lado de fora. Vanessa olhou para a janela e um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Meu táxi chegou, ela anunciou, mas eu sabia que não era um táxi. Era Paulo, que não teve nem a decência de entrar e se apresentar formalmente. Vanessa pegou as malas e se dirigiu à porta. Helena, cuide bem dele. Não precisava pedir isso, respondi com firmeza.
Eu sempre cuidei. Ela assentiu e saiu sem olhar para trás. Pela janela, vi quando Paulo saiu do carro para ajudá-la com as malas. Nem uma olhadela para a casa, nem um último adeus para o filho que deixava para trás. Lucas se levantou da escada e veio até a janela, observando o carro se afastar. Fiquei ao lado dele, uma mão em seu ombro. Vovó, podemos tomar sorvete hoje à noite? Ele perguntou com uma voz surpreendentemente firme. Claro que podemos, meu amor, do sabor que você quiser. Nos dias que se seguiram, estabelecemos uma nova rotina. Eu levava e buscava Lucas na escola, ajudava com o dever de casa, preparava refeições saudáveis. Aos poucos, ele foi se abrindo mais, sorrindo mais, voltando a ser a criança que era antes da perda de Marcos. A casa foi colocada à venda, como planejado. Encontramos um apartamento perfeito a apenas 2 quadras da escola de Lucas, espaçoso, com 3 quartos, em um prédio com área de lazer onde ele poderia brincar com outras crianças. Usando parte do dinheiro da minha herança, comprei o imóvel à vista. A mudança foi terapêutica para nós dois. Escolhemos juntos as cores das paredes, os móveis novos, a decoração dos quartos. O quarto de Lucas foi pintado de azul, com estrelas fluorescentes no teto. Uma ideia que ele teve para ficar mais perto do papai nas estrelas. Em uma das paredes da sala, criamos um mural de fotos, não apenas de Marcos e Lucas, mas também de meu falecido marido, de mim mais jovem, de nossa família ao longo do tempo. Era importante que Lucas conhecesse suas raízes, que se sentisse parte de uma história maior. A adaptação não foi perfeita, é claro. Houve noites de pesadelos, dias de choro repentino, momentos de raiva. 3 meses após a partida de Vanessa, Lucas teve uma crise particularmente difícil. Por que a mamãe não me ama como o papai me amava? Ele perguntou enquanto eu o colocava na cama. O que eu fiz de errado? Aquela pergunta dilacerou meu coração. Sentei-me ao seu lado, segurando suas mãozinhas entre as minhas. Lucas, você não fez absolutamente nada de errado. Algumas pessoas simplesmente não sabem como amar direito. Não é culpa sua, nunca foi, nunca será. Mas a mamãe do João na escola, ela faz tudo com ele. A minha nunca fez isso. Cada pessoa é diferente, meu amor. Sua mãe, ela tem dificuldade em mostrar seus sentimentos. Talvez ela mesma não tenha recebido muito amor quando era pequena. Você acha que um dia ela vai aprender? Que ela vai voltar e ser como as outras mães? A esperança em sua voz quase me quebrou. Queria prometer a ele que sim, que Vanessa voltaria transformada. Mas não podia mentir. Não sei, Lucas. As pessoas podem mudar, mas é difícil. O que sei é que você é amado, muito amado. Por mim, pelos seus amigos, pelos seus professores. E seu pai? Seu pai te amou tanto que organizou tudo para que você ficasse bem cuidado mesmo depois que ele se foi. 6 meses após a partida de Vanessa, recebi uma ligação inesperada. Era Paulo, não Vanessa. Dona Helena, aqui é Paulo, ex-sócio de Marcos. Meu coração acelerou. Sim, Paulo, o que posso fazer por você? É sobre Vanessa. Ela sofreu um acidente de carro há 3 dias. Nada grave, mas está no hospital agora. Entendo, mas por que você está me ligando em vez dela? Na verdade, ela não sabe que estou ligando. A verdade é que as coisas não estão indo bem entre nós. Vanessa mudou muito desde que veio para São Paulo. Bebe demais. Foi por isso que bateu o carro. Por que está me contando isso? Porque acho que você precisa saber quem está cuidando do seu neto agora. E por quê? Ele hesitou. Quando ela bebe, fala coisas sobre Marcos, sobre como foi conveniente que ele tenha morrido quando morreu, sobre como ela colocava algo no café dele nos últimos tempos para dar dores de cabeça. Meu sangue gelou. Você está sugerindo que ela possa ter causado o aneurisma de Marcos? Não sei, mas achei que você deveria saber. Liguei para Dr. Mendes imediatamente. Ele prometeu investigar discretamente. Talvez conseguir o prontuário médico de Marcos através de contatos no hospital. 1 mês depois, ele me ligou com novidades. Consegui acesso a AOS e exames de Marcos. Havia traços de uma substância chamada varfarina no sangue dele, um anticoagulante que em doses altas pode causar hemorragias internas, inclusive cerebrais. E agora, podemos denunciá-la?
É complicado. Essas evidências são circunstanciais. E mesmo que conseguíssemos, pense no impacto sobre Lucas. Ele estava certo. O que Lucas sentiria ao descobrir que sua mãe possivelmente causou a morte de seu pai? Naquela noite, enquanto jantávamos, Lucas me olhou com aqueles olhos profundos. Vovó, você está triste hoje. É por causa do papai? Sorri através das lágrimas que teimavam em se formar. Um pouco, meu amor. Às vezes a saudade aperta mais forte. Ele estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. O papai não ia querer que a gente ficasse triste. Ele sempre dizia: a vida é curta demais para perder tempo com coisas ruins. Naquele momento, tomei minha decisão. O que importava não era punir Vanessa, não era vingar Marcos. O que importava era honrar o último desejo dele, proteger Lucas. Liguei para Dr. Mendes na manhã seguinte. Não vamos adiante com isso, doutor. Marcos está em paz agora, e vamos mantê-lo assim. Nossa prioridade é Lucas. 2 semanas depois, recebi mais uma ligação de Paulo. Vanessa havia sido internada após uma overdose de medicamentos combinados com álcool. Não foi fatal, mas suficientemente grave para uma internação em uma clínica psiquiátrica. 1 ano se passou desde a morte de Marcos. Decidimos marcar a data não com tristeza, mas com uma celebração da vida dele. Convidamos amigos próximos, colegas da escola de Lucas, vizinhos que haviam se tornado quase família para nós. Fizemos um churrasco, a especialidade de Marcos, e contamos histórias, compartilhamos memórias. Lucas estava diferente, mais alto, mais confiante, mais falante. Tinha novos amigos, novas atividades que amava. Aulas de natação, como o pai, e de desenho, uma paixão que descobriu recentemente. Eu também estava diferente, mais forte, mais resiliente, mais viva do que havia estado em anos. Descobri uma comunidade de avós que criavam netos, um grupo de apoio que se reunia quinzenalmente. Voltei a dar aulas particulares de português, algumas horas por semana. Quanto a Vanessa, as últimas notícias que tivemos foram através de Paulo. Ela havia saído da clínica após 45 dias, aparentemente mais estável. Tinha voltado para a casa dos pais em Ribeirão Preto. Não tentou contato, não perguntou por Lucas. Dr. Mendes sugeriu que formalizássemos a situação, transformando a guarda temporária em adoção completa. Conversei com Lucas sobre isso, explicando da forma mais clara e adequada para a sua idade o que significaria. Isso quer dizer que eu seria oficialmente seu filho, não apenas seu neto? Ele perguntou. Legalmente sim, mas você sempre será filho do seu pai, Lucas, e sua mãe continuaria sendo sua mãe biológica. Estamos apenas formalizando o que já vivemos na prática. E se um dia minha mãe quiser me ver de novo, ela poderia? Se você quiser vê-la, sim, claro. Você sempre teria essa escolha. Lucas assentiu. Então acho que tudo bem. Posso te chamar de mãe agora? A pergunta me pegou de surpresa. Você pode me chamar do que quiser, meu amor. Ele sorriu. Acho que vou continuar te chamando de vovó. Mas agora você é minha vovó-mãe. Vovó-mãe, repeti, sorrindo através das lágrimas. Gosto disso. Em uma tarde de sábado, enquanto arrumávamos o quarto de Lucas, ele encontrou uma caixa que ainda não havia sido completamente desempacotada desde a mudança. Dentro havia mais fotos, cartões, pequenas lembranças da vida com Marcos. Olha, vovó, é o cartão que eu fiz para o papai no último dia dos pais, Lucas exclamou, segurando um cartão colorido feito à mão. Lucas virou o cartão, e foi então que notamos algo escrito à mão por Marcos no verso. Meu filho, se um dia eu não estiver mais aqui, lembre-se, você foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Tudo que fiz, fiz por você. Seja feliz, seja gentil, seja corajoso. E saiba que onde quer que eu esteja, estou olhando por você. Com amor eterno, papai. Lucas olhou para mim, os olhos marejados. Ele sabia, vovó. Ele sabia que ia embora. Abracei-o forte, nossas lágrimas se misturando. Sim, meu amor. De alguma forma ele sabia. E por isso ele preparou tudo para ter certeza que você estaria bem cuidado, amado, protegido. Olhando para aquele menino tão forte, tão resiliente, apesar de tudo que havia perdido, tive certeza de que Marcos estaria orgulhoso. Seu último desejo havia sido realizado. Lucas estava seguro, amado, com um futuro promissor pela frente.
E eu, aos 66 anos, havia encontrado um novo propósito, uma nova vida, uma nova forma de amar. Não era o caminho que havia imaginado para mim, mas era o caminho que a vida e Marcos haviam escolhido. O tempo passa de maneira curiosa quando criamos uma criança. Os dias são longos, cansativos, repletos de pequenas batalhas e vitórias. Mas os anos voam como folhas ao vento, quase imperceptíveis até que olhamos para trás e percebemos o quanto tudo mudou. 5 anos se passaram desde aquela tarde em que encontramos o cartão com a mensagem secreta de Marcos para Lucas. Meu neto agora tem 13 anos, está na adolescência, com aquela mistura de criança e adulto que me fascina todos os dias. Alto para sua idade, com os mesmos olhos expressivos do pai, o mesmo queixo teimoso, a mesma inteligência perspicaz. A adoção foi finalizada quando Lucas tinha 10 anos. Foi um processo longo, com várias audiências, relatórios sociais, visitas de assistentes sociais ao nosso apartamento. Vanessa foi notificada diversas vezes, mas nunca compareceu, nunca contestou. Através de seu advogado, enviou apenas uma carta concordando com a adoção, desde que mantivesse seus direitos de visita, direitos que nunca exerceu. O dia em que o juiz oficializou a adoção foi um dos mais emocionantes da minha vida. Lucas usou um terno que ele mesmo escolheu, muito parecido com um que Marcos tinha. Ao sairmos do fórum, ele segurou minha mão e disse, com aquela seriedade que sempre me tocava: "Agora somos oficialmente uma família, vovó-mãe." Nossa vida encontrou um ritmo confortável. Eu continuei dando aulas particulares, ampliando para pequenos grupos de alunos em casa. Lucas se destacou na escola, especialmente em ciências e artes. Descobriu um talento para a natação que o levou a competições regionais. Igual ao papai, ele sempre dizia com orgulho quando ganhava uma medalha. Sobre Vanessa, as notícias foram escassas. Paulo, que eventualmente voltou para Campinas, nos informou que ela havia se mudado para o Nordeste. Estava trabalhando em um escritório de advocacia em Recife. Aparentemente estava sóbria, mais estável. Mas nunca tentou contato, nunca perguntou sobre Lucas. Nunca lembrou de um aniversário ou de um Natal. Por vezes, Lucas perguntava sobre ela. No início com mais frequência, depois cada vez menos. A curiosidade natural de uma criança sobre uma mãe ausente foi gradualmente dando lugar a uma aceitação tranquila. Nunca falei mal de Vanessa para ele. Nunca alimentei ressentimentos. Apenas respondi às suas perguntas com honestidade, na medida em que sua idade permitia entender. No 13º aniversário de Lucas, recebi uma surpresa. Uma carta chegou, com selo de Recife. Era de Vanessa. Abri com mãos trêmulas, depois de certificar-me que Lucas estava ocupado com seus amigos na festa. "Helena, não sei se você lerá esta carta ou se a jogará fora assim que ver meu nome. Não a culparia se fizesse isso, mas espero que leia, por Lucas. Estou sóbria há 3 anos agora. Faço terapia regularmente. Finalmente entendi o quanto fui cruel e egoísta. Não espero perdão, nem seu nem de Lucas. Só queria que você soubesse que estou diferente. Tenho acompanhado Lucas à distância, através de conhecidos em comum. Sei que ele está bem, que é um excelente aluno, que nada na mesma equipe onde Marcos nadou. Isso me enche de um orgulho que não tenho direito de sentir. Não estou pedindo para voltar à vida dele. Sei que perdi esse direito há muito tempo. Só queria que ele soubesse que penso nele, que me arrependo profundamente e que se um dia ele quiser me conhecer, estarei aqui. Quanto a Marcos, sei que você tem suspeitas sobre sua morte. Não vou negar nem confirmar nada. Só posso dizer que vivo com minhas escolhas todos os dias e que o remorso é um companheiro constante. Obrigada por cuidar tão bem de Lucas. Ele não poderia estar em melhores mãos. Vanessa. Li a carta várias vezes, tentando decifrar as entrelinhas, tentando entender se era genuína ou apenas mais uma manipulação. Decidi guardá-la para quando Lucas fosse mais velho, para quando pudesse fazer sua própria avaliação. Hoje, aos 70 anos, olho para o caminho percorrido com uma mistura de tristeza e gratidão. Tristeza pela perda precoce de Marcos, pelo que poderia ter sido e não foi. Gratidão pela presença de Lucas em minha vida, pela chance de ajudá-lo a crescer, de ver nele reflexos do filho que perdi.
A vida nos reserva surpresas que jamais poderíamos prever. Quando Marcos me chamou ao hospital naquela madrugada fatídica, sussurrando seu último segredo antes de partir, eu não imaginava como aquele momento mudaria completamente o curso da minha existência. Ainda vivo no apartamento que comprei para nós, agora cheia de troféus de natação de Lucas, de seus desenhos emoldurados, de fotografias nossas em viagens, festas, momentos cotidianos. Ele começa a falar sobre faculdade, sobre seguir engenharia como o pai, ou talvez arquitetura, uma paixão que descobriu recentemente. No escritório, guardo cuidadosamente todas as cartas, documentos e provas que Marcos deixou. Um dia, quando Lucas for adulto, contarei a ele toda a história. As suspeitas sobre Vanessa, as evidências que sugeriam que ela pode ter causado a morte de Marcos, as decisões que tomei para protegê-lo. Ele terá direito de saber a verdade completa, de decidir o que fazer com ela. Mas, por enquanto, nos concentramos em viver. Em honrar a memória de Marcos, não através da vingança ou da amargura, mas através da alegria, do amor, da construção de uma vida que teria deixado ele orgulhoso. Na semana passada, levei Lucas ao cemitério, como fazemos todo mês. Ele colocou flores no túmulo do pai e ficou um tempo em silêncio, como sempre faz. Depois, virando-se para mim com aqueles olhos tão parecidos com os de Marcos, disse algo que guardarei para sempre. Vovó, às vezes penso que o papai sabia que precisávamos um do outro, que ele nos deixou um para o outro de propósito, que isso não foi apenas um plano para me proteger, mas também para te dar uma razão para continuar. A sabedoria daquele adolescente me deixou sem palavras. Apenas o abracei, sentindo naquele momento que talvez Lucas estivesse certo. Talvez Marcos, em sua última decisão, não estivesse apenas protegendo seu filho de uma mãe negligente ou possivelmente perigosa. Talvez ele estivesse também me dando um propósito, uma razão para levantar todas as manhãs, para seguir em frente apesar da dor da perda. Hoje, quando olho para Lucas terminando seu dever de casa na mesa da cozinha, para as fotos de Marcos espalhadas pela casa, para a vida que construímos juntos daquela tragédia inicial, sinto uma paz que não imaginei ser possível. O caminho não foi fácil. Nunca é quando perdemos alguém que amamos, quando descobrimos traições, quando precisamos reconstruir a vida a partir dos escombros. Mas cada passo que dei, cada decisão que tomei, cada lágrima que enxuguei, de Lucas e minhas próprias, valeu a pena. Porque no fim, o último desejo de Marcos foi realizado. Lucas está seguro, amado, crescendo para se tornar um homem tão extraordinário quanto seu pai. E eu, aos 70 anos, descobri que ainda havia muito amor para dar, muito propósito para encontrar, muita vida para viver. Talvez seja essa a verdadeira herança que Marcos nos deixou. Não a casa, os carros ou o dinheiro, mas a chance de cuidarmos um do outro, de curarmos juntos, de transformarmos a dor em algo belo e significativo. E por essa herança, serei eternamente grata. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.